Olá, sejam bem-vindos, vocês que já estão nos assistindo na nossa live de estudo da Bíblia. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nosso tema está dividido em 3 palavras: Bíblia, teologia e cultura. O que nós podemos entender com essas 3 palavras, e será se uma delas anula a outra? Vamos então estar juntos, ao mesmo tempo repassando o tema da lição da escola sabatina que nós estudamos durante a semana. E o tema foi a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você vai mandando aí seu comentário, você pode fazer uma pergunta também, e dizendo de onde você está nos assistindo, e não deixe de compartilhar, tá ok? Ok, obrigado aí a Jana Teixeira lá do Rio Grande do Sul, Taquara. Tá mandando aí uma mensagem, né? Show de biblioteca, né? Então deixa eu fazer vocês conhecerem um pouquinho mais, já que a Jana falou. Essa é a nossa biblioteca. Um pouquinho das literaturas que a gente tem. Temos usado para o crescimento da igreja, para o crescimento também pessoal e a disseminação do evangelho, né? Por ali você tem um pouquinho mais. É daqui que nós tiramos o material para estudar com vocês, a palavra de Deus. E assim juntos vamos crescendo e nos preparando para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos falar com o nosso papaizinho do céu, tá bom? Oremos então. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo dia, por tuas bênçãos, pelos milagres que recebemos de ti, pela cura da nossa vida física, emocional e espiritual. Agora te pedimos que nos acompanhe, que estudemos juntos agora a tua palavra, de uma maneira fiel, de uma maneira compreensível. Em nome de Jesus, amém. Ok, Deus seja louvado, que a palavra do Senhor continue abençoando você que está conosco. E eu creio que a gente pode ir para a primeira pergunta. Nós vamos fazer em forma de perguntas e respostas. E eu tenho do outro lado um amigo, que é o amigo Jackson, que está sempre conosco, é um estudante de teologia de último ano aqui da FAAMA. Ele tem nos ajudado, ele é que faz aquele momento oi nos cultos. E ele vai estar do outro lado fazendo a pergunta. Nosso tema hoje é Bíblia, teologia e cultura. O que essas 3 palavrinhas têm a ver com a nossa compreensão sobre a palavra de Deus, né? Então, quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando do livro sagrado, né? Você deve ter aí seu livro sagrado, sua Bíblia em mãos. É bom que você pegue uma caneta, um papel e vá anotando, né? Alguns textos bíblicos que nós daremos para respaldar e fundamentar as nossas respostas, tá bem? Então vocês podem ir pegando essa linha de raciocínio sobre Bíblia, teologia e cultura. Então a Bíblia é a palavra de Deus, a teologia é a rama, é a ciência que estuda, é a rama, como eu posso dizer, do saber, é a rama do saber que estuda aquilo que é o assunto bíblico, né? Teologia, se uma definição assim bem genérica no geral sobre teologia é o estudo sobre Deus, né? Tudo aquilo que estuda a pessoa de Deus, sua obra, seus atributos, sua mensagem, seu papel e tudo mais. E a cultura são
práticas, são costumes da sociedade, e você vê isso na Bíblia. Então vamos trabalhar hoje isso, né? Bíblia, teologia e cultura. Vamos então, Jackson, para a primeira pergunta. Nós montamos algumas perguntas para direcionar o estudo, mas você pode montar uma pergunta e mandar para a gente dentro da compreensão da lição de número 4, da lição da Escola Sabatina. Então o tema hoje da nossa live é jogar um pouco mais de luz para dentro daquilo que é a lição da Escola Sabatina que nós estudamos durante a semana, cujo tema é a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Então, em algum momento vai parecer que eu não estou olhando para vocês, é que nós temos outras câmeras aqui também que estão transmitindo por outras redes sociais e por outras páginas do Facebook. Ok, primeira pergunta então do nosso tema de hoje, Bíblia, teologia e cultura. Como entender a Bíblia como a nossa fonte autoritativa da teologia que nós temos como igreja adventista. Ok, pastor, então vamos lá para a primeira pergunta. Podemos considerar a Bíblia como uma fonte teológica? E aí, pastor, podemos? Podemos então considerar a Bíblia como uma fonte teológica? Claro. Eu quero dar um texto bíblico, Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45. E o texto vai dizer assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora o verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, quando nós lemos esse texto bíblico, nós percebemos que a Bíblia ela é uma fonte teológica. Ela também é uma fonte teológica e pode ser considerada, sim, como uma fonte que dá luz à teologia da palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, seu ministério, sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre a história do povo de Israel. Você vê no verso 44 de Lucas, capítulo 24, o próprio Jesus dando a divisão do Antigo Testamento e mencionando aí o Antigo Testamento e sua veracidade, né? Ele diz a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os profetas, profetas maiores e menores, e os salmos, que são todos os escritos, né? Os escritos ali sapienciais, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, outros mais, tá bom? Então, você vê essa definição. Já no verso 45, ele deixa claro que a palavra de Deus é chamada também de Escrituras e que através dos livros do Antigo Testamento, nós temos um entendimento maior dessa Escritura Sagrada. Ok, próxima pergunta. Se você tiver uma pergunta, você pode mandar e a gente vai ajudando aqui no estudo desta noite. Vamos para a segunda pergunta, então. Então vamos lá, pastor Diego. Nossa segunda pergunta é: em que está fundamentada a nossa teologia? Então, quando nós falamos de teologia, nós estamos falando do estudo tanto sobre Deus, algo genérico, como também sobre o estudo de temas bíblicos. Existem inúmeras teologias, né? Teologia feminista, a teologia bíblica, nós temos também a teologia católica, nós temos a teologia pentecostal, ou teologia protestante e tudo mais. Mas em que está fundamentada a nossa teologia? Nós, como adventistas, em geral, e também até mais alguns grupos evangélicos e protestantes, possuem uma teologia bem semelhante ao que eu vou falar agora. E em que esta teologia está fundamentada? Então, eu vou dar alguns textos bíblicos que você pode guardar em seu coração. O primeiro deles está em São João, capítulo 7. Vamos abrir em São João 7. São João 7. E o verso 14 a 18. Diz assim, ó: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado?
Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, você vê Jesus mostrando e provando que a fala dele, a sua pregação, a sua teologia não era da escola humana conhecida naquela época, ou dos fariseus, ou dos judeus, mas era uma teologia fundamentada no assim diz o Senhor, na própria palavra de Deus. E ele defende a sua fala mostrando que ele está falando aquilo que recebeu do Pai. E a Bíblia, ela é uma revelação e uma inspiração de Deus para a humanidade expressada em uma linguagem humana. Um outro texto, São João 5, verso 46 e 47. Olha o que diz. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, nós vemos outro texto que mostra que a fundamentação da nossa teologia, como povo adventista, povo do advento, está no assim diz o Senhor, na Bíblia, nas palavras de Cristo. Outro texto que eu quero dar a vocês é São João 7,38. Olha o que vai dizer aí. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a nossa teologia ela está fundamentada nas Escrituras, na Bíblia. Nós não ensinamos nada que não esteja na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E o último texto que eu quero deixar para essa pergunta de número 2, em que está fundamentada a nossa teologia, está em Hebreus. Vamos à carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2 e o verso 1. Esse texto eu gosto muito. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Então, nós devemos nos apegar mais à Bíblia, porque ela é a palavra inspirada e revelada por Deus. Ok? Terceira pergunta do nosso estudo desta noite sobre Bíblia, teologia e cultura. Então vamos lá para a terceira pergunta. Que fontes externas influenciam em nossa interpretação da Bíblia? Excelente pergunta, Jackson. Quais são as fontes extra-bíblicas ou fontes externas do nosso dia a dia que influenciam em nossa interpretação da Bíblia? A lição foi apresentando algumas. Por exemplo, a tradição, a cultura, a experiência pessoal da pessoa, do próprio leitor da Bíblia e também os costumes. E, por fim, a razão. E a própria Bíblia, né? A própria Bíblia também nos influencia em sua interpretação. Agora, devemos entender de antemão que tradição, cultura, experiência pessoal, costumes e até mesmo a razão tem seu limite. Então, quando nós falamos de compreensão bíblica, de interpretação da própria Bíblia, a principal fonte tem que ser a Bíblia. A Bíblia tem que falar por si mesma. Então, a Bíblia, ela tem a sua autointerpretação. Então, a tradição tem seu lugar, a cultura tem seu lugar, a experiência pessoal tem seu valor e seu lugar, os costumes que a gente carrega também possuem seu valor e seu lugar, e a própria razão humana, nossa razão sobre certos temas bíblicos. Mas nunca devemos colocar essas outras fontes de interpretação da Bíblia que influenciam na nossa interpretação bíblica acima da própria Bíblia. Deve ser dado o respeito que a Bíblia merece a ela mesma. Mas o texto, eu vou dar 2 textos para vocês. Um deles está em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de 1 a 3. Olha, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós,
com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, esse texto do apóstolo Paulo nos faz entender o seguinte, que a nossa razão, a própria razão humana, a nossa mente, a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa experiência pessoal e os nossos costumes, eles foram afetados pelo pecado. O pecado, onde ele colocou a mão, ele afetou. Onde ele pegou, ele deixou suas marcas. Então, nós devemos confiar muito mais no assim do Senhor do que em nossas experiências pessoais, possuem seu valor, repito, do que na tradição e na cultura. Porque quando a gente deixa o assim do Senhor e permitimos que essas demais fontes extras bíblicas influenciem nossa interpretação sobre o texto bíblico, a gente termina tentando puxar muita sardinha para nossa lata, né? Como diz o paraense, farinha para o nosso saco. E aí a gente termina tendo uma compreensão limitada da Bíblia, desrespeitando sua contextualização, sua originalidade e fazendo aplicações ou dizendo aquilo que a Bíblia nunca quis dizer. Um outro texto é Marcos, capítulo 7. Você vai ver lá o evangelista trazendo um texto muito alusivo a esta pergunta. Marcos, capítulo 7, o versos 1 a 13. Nós não vamos ler todo o texto, mas o contexto era Jesus ali mostrando aos anciãos daquela época, ele estava com os discípulos, que a tradição de comer sem lavar as mãos era uma tradição ali do povo, era um costume daquele tempo, mas ela não estava por cima da Bíblia. Então nós devemos entender sempre isso, tá bem? Vamos então para a próxima pergunta. Se você tiver alguma pergunta dentro do tema Bíblia, Teologia e Cultura, você pode mandar para nós e a gente vai ajudando você. Ou se você tiver um comentário também, a gente tem aqui a alegria de ler seu comentário para que todos possam ouvir. Então vamos lá, quarta pergunta. Como devemos considerar a Bíblia na vida cristã? Excelente pergunta. Nossa consideração como cristãos sobre a Bíblia, ela deve ser da seguinte maneira. Vamos abrir a Bíblia então em São João 20, São João 20, verso 30 e 31. Então, como devemos considerar a Bíblia em nossa maneira de viver? Então, verso 30 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O outro texto que eu quero dar a vocês é São João 21 e o verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, como um cristão deve considerar a Bíblia na sua vida pessoal? Primeiro, como palavra de Deus. Segundo, como um livro que serve de guia, de manual para nos conduzir a Cristo. A Bíblia, em nenhum momento, ela tem a intenção e a ação de nos desviar de Cristo, que é a verdade. Então a Bíblia ela tem o papel de nos levar à verdade, que é Jesus Cristo. Então a maior consideração que a gente tem que ter com a Bíblia é que ela é a palavra de Deus e que ela é útil para nos levar a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado. Próxima pergunta do nosso estudo desta noite, Bíblia, Teologia e Cultura. Então vamos lá para a quinta pergunta. As fontes externas que influenciam na interpretação da Bíblia podem invalidá-la? E aí? Nós vimos na pergunta de número 3 que existem outras fontes que ajudam na compreensão da Bíblia, só que a gente tem que ter cuidado com elas para que elas não venham se sobrepor à palavra de Deus, a própria Bíblia.
que é seu próprio intérprete, né? Que é tradição, cultura, experiência pessoal, costumes, a razão. Então, quando a gente fala dessas fontes ou dessas outras vertentes de interpretação da Bíblia, será se elas invalidam o escrito sagrado, o texto sagrado que é a Bíblia? Entendeu? Pelo contrário, elas não deixam a Bíblia sem o seu valor pessoal. Elas auxiliam, mas como eu disse na pergunta de número 3, elas possuem seu limite. E se a gente não tiver cuidado com esses limites, nós terminamos colocando por cima da Bíblia a cultura que a gente tem, a nossa tradição, os nossos costumes, as experiências pessoais que a gente termina tendo no correr da vida cristã. Mas eu gosto muito de um texto bíblico que está na carta de 1 Pedro. Então você pode usar esse texto, pode aí marcar em sua Bíblia, nas suas anotações. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Aí o verso 25 termina. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, alguns termos me chamam a atenção. Aqui, ó, no verso 23, ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e permanente. Então, a tradição, a cultura, os costumes, a experiência pessoal, a própria razão humana não invalidam o texto bíblico. A Bíblia é uma palavra viva e, ao mesmo tempo, ela é permanente. Ela não tem durabilidade. A Bíblia é para sempre, porque ela é a palavra de Deus e Deus é eterno. No verso 25, você vai ver o apóstolo Pedro dizendo assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, nada e nem ninguém pode invalidar o texto bíblico. Que isso fique claro para nós. Vamos para a próxima pergunta. Se você tiver pergunta, você pode mandar, mande seu comentário de onde você também está assistindo e aquilo que você quer que a gente leia. Talvez um comentário sobre alguma pergunta a gente lê também. Eu não sei, Jacques, se tem alguma pergunta aí no grupo do Face da igreja, aqui não, também no meu. Vamos então juntos. Vamos lá. Então vamos lá, sexta pergunta. O fato de crermos e aceitarmos a Bíblia nos isola do mundo e das demais ciências? E aí, pastor, nos isola ou não? Olha lá. O fato de você ser um cristão e acreditar na Bíblia como palavra de Deus e aceitá-la em seu viver diário faz com que você se isole do mundo? Olha só, tem muita gente que quando se torna crente perde todas as amizades, né? Procura já não conversar com a vizinha que antes conversava, aquela coisa toda. Algumas ramificações evangélicas, as pessoas até se excluem de outros evangélicos, de outros cristãos. A Bíblia trabalha essa visão. O fato da gente crer na Bíblia nos leva a desviar o foco das outras pessoas. Eu quero usar alguns textos bíblicos. Eu não vou ler eles, eu vou citá-los. Eu vou ler um só. Mateus 24:14 diz: e será pregado o evangelho a todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, esse texto, junto com Mateus 28, 18, 19 e 20, Jesus disse, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, se eu sou um cristão e me isolo do mundo, como é que eu vou pregar o evangelho? Então nós devemos ter dois cuidados que a Bíblia nos apresenta. O primeiro é com o separatismo. Muito cuidado com o separatismo. O fato de você ser um cristão não significa que você tem que se isolar dos não cristãos. O fato de você ser
membro de uma igreja, não significa que você tem que se isolar daqueles que não são membros da igreja que você pertence. O outro grande cuidado que a gente deve ter é com o secularismo. Você é um cristão, então você não deve ser uma pessoa secular, mas uma pessoa equilibrada, manter uma visão equilibrada. Lembrando que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas ainda estamos no mundo para cumprir uma missão, que é a pregação do evangelho e o avanço deste evangelho. O outro texto que eu gosto muito é João 17, verso 14 a 16, onde o apóstolo vai falar, o evangelista ali, ele vai falar justamente sobre essa questão de que a gente está no mundo, mas não devemos nos excluir do mundo e tampouco devemos nos tornar como o mundo. O próprio Jesus era uma pessoa que estava com a classe mais marginalizada, desprezada, rejeitada pelos grandes homens conhecidos como os doutores da lei. Ele estava com essa classe e esta classe ele trazia para perto de si, transformava essas pessoas e depois as enviava para pregar a outras pessoas, tá bem? Então, não se isole, não se torne separatista do mundo, tá ok? Tenha muito cuidado com isso. Tem um livro que eu gosto desse autor, Michael Scott. Esse é o livro O Cristão e a Cultura, e ele trabalha esse tema e nós devemos ter muito cuidado com o separatismo e o secularismo quando nós falamos de evangelho, de transformação de coração e tudo mais. Vamos então para uma próxima pergunta. Então vamos lá, pastor. Jackson, aqui tem um comentário, aqui a Wanda Souza mandou um comentário e eu vou ler para todos, né? A Wanda Souza aqui de Capanema, ela diz assim, ó, Jesus se misturava com a multidão. Isso mesmo, irmã Wanda. E nós devemos imitá-lo nesse sentido e nessa estratégia missionária. Como é que nós queremos ganhar as pessoas sem estar perto delas, né? É necessário que estejamos perto das pessoas para que elas também possam se aproximar de Cristo. Vamos então, próxima pergunta do nosso estudo sobre Bíblia, Teologia e Cultura. Então vamos lá, sétima pergunta. Que tipo de fé a Bíblia apresenta que nós devemos ter? E aí, qual o tipo de fé que eu e você devemos ter e que a Bíblia nos apresenta, pastor? Romanos capítulo 12, vamos para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Então nós estamos aí na sétima pergunta do nosso estudo, Bíblia, Teologia e Cultura. E a sétima pergunta que nos foi feita é: que tipo de fé a Bíblia apresenta que nós devemos ter? Romanos 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o verso 2 agora: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o tipo de fé, de acordo com Romanos 12, 1 e 2 e 1 Pedro 3,15, olha só o que vai dizer 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3 e o verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a fé que nós devemos ter, de acordo à Bíblia, deve ser uma fé racional. Deus não quer que tenhamos uma fé simplesmente emocional. Ah, eu ouvi alguém pregar e a emoção dominou meu coração e ponto final. Não, a emoção ela tem seu lugar e ela é essencial na conversão de uma pessoa, mas é necessário que a gente trabalhe a razão. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1, ele termina dizendo assim, ó, culto racional. Nós temos que demonstrar ao mundo a razão da nossa fé. Por que a gente acredita em Jesus? Por que nós guardamos os mandamentos? Por que nós nos congregamos? Então, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3 e o verso 15, vai dizer isso. Vocês devem estar prontos para que, se alguém pedir razão da vossa esperança, da vossa fé, vocês possam dar. Então, o tipo de fé que a Bíblia quer que tenhamos é uma fé racional. Ok? Deus, então, continue nos abençoando. Vamos para a próxima pergunta. Ok, oitava pergunta.
qual é o nosso padrão de fé e prática? E aí, pastor Diego, qual é o padrão que eu e você devemos ter de prática? Explique aí para nós. Vamos para um texto no Antigo Testamento. Primeiro texto, Isaías 8 e o versículo 20, que por sinal é o texto para memorizar da lição da semana. Isaías 8 e o versículo 20. É um texto bem conhecido e você vai se lembrar aí. A lei e há o testemunho. Se eles não falarem, desta maneira jamais verão a alva, né? Em algumas versões diz a lei e os profetas. Então, primeira prova, ou primeira fundamentação, ou primeira razão e padrão que nós devemos ter para a nossa fé é um padrão bíblico. Nossa fé, ela deve estar fundamentada no padrão bíblico. Nossa fé não é fundamentada no pastor. Nossa fé não é fundamentada no nosso líder religioso. Nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. Então, se nós não tivermos uma fé fundamentada de acordo à Bíblia, essa fé não é bíblica. Ela não pode ser caracterizada como uma fé bíblica. Então, Isaías 8:20 diz, a lei e aos profetas, que é o testemunho. Se ambos não falarem, então não é uma prova de que esta fé é bíblica. Um outro texto, agora no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Timóteos, 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. Vamos lá então. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 15. Esse versículo é muito prático e essencial para entendermos o padrão da nossa fé. Olha o que diz. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse texto é mais direto, olha. Nós devemos ter uma fé desde a infância, aqueles que foram ensinados no Evangelho, e aqueles que estão começando na fé agora, são bebês na fé, eles devem ser ensinados de acordo às sagradas letras do livro do Senhor, que é a Bíblia, de acordo à palavra de Deus. E aí ele termina dizendo, o apóstolo Paulo, para que vocês se tornem sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o padrão da nossa fé é a Bíblia. Ok, próxima pergunta. Então vamos lá, pastor, nona pergunta. Devemos ter um olhar crítico para a Bíblia? E aí, pastor, devemos ter um olhar crítico ou não para a palavra de Deus? Olha, depende muito da palavra, do significado que a gente dá à palavra crítico, né? Então eu gosto também de usar assim, devemos ter uma visão julgadora da palavra de Deus. Nós não temos a autoridade de julgar a Bíblia, mas nós temos a liberdade de ter uma visão crítica no sentido de análise, de pegar um texto bíblico, de analisar, de buscar no próprio texto bíblico e em outras fontes que podem nos ajudar, que são alusivas a uma maior compreensão do texto, mas sem julgar a Bíblia de uma forma humana. A Bíblia tem que ser julgada pela própria Bíblia e analisada também com a própria Bíblia. Agora, quando a gente fala de fundamentação da Bíblia e essa questão de ter uma visão crítica da Bíblia, eu gosto do texto que está em 2 Coríntios 13, 8. Vamos ler 2 Coríntios 13 e o versículo 8. Olha o que vai dizer. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. São João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade. Então, nós não podemos fazer críticas à Bíblia no sentido de estar julgando a Bíblia. Nós não podemos ir contra a verdade, mas devemos estar a favor da própria verdade. É o que diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 13, verso 8. E não esquecendo que essa nossa fé na Bíblia, a consideração e respeito que devemos ter com a Bíblia, deve ser fundamentada nela mesma. Por exemplo, você vai ver que Hebreus 4:12 nos leva a aceitar a Bíblia
como palavra de Deus e fundamentar a nossa fé nesta palavra, né? Hebreus 4:12, você vai ter também ali 2 Pedro 3:2, Judas 17, e um texto que eu gosto muito também dentro desta cadeia de aceitação da Bíblia como a palavra de Deus e deixar que ela mesma julgue a si mesma, é Efésios 2:20, quando diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, nós não temos uma fé fundamentada na razão humana, na tradição humana, no costume humano, na cultura humana, nas experiências pessoais, mas na própria palavra de Deus, tanto os escritos apostólicos como os escritos dos profetas do Antigo Testamento. E como disse Paulo em 2 Coríntios 13:8, nós não devemos ir contra a verdade, nós não temos poder para ir contra a verdade, mas a favor da verdade. Ok? Vamos então para a última pergunta do nosso estudo desta noite. Antes, nós temos uma pergunta, pastor, de uma pessoa que está nos assistindo. Quem é essa pessoa? É a Losângela da Silva. De onde a Losângela está falando? Boa pergunta. Se eu não me engano, ela é do Maranhão. Do Maranhão. Deve ser a Losângela de São Luís, sempre está conosco, tá bom? Um abraço aí. Ela é minha tia, sabia disso. Ah, tá explicado. Vamos lá para a pergunta? Ela fez, são duas em uma. Primeira pergunta: qual a maneira exata para o estudo e entendimento da Bíblia? Uma boa pergunta. Qual a maneira exata? E a segunda é: existe uma regra para chegarmos ao entendimento do estudo da Bíblia? Excelentes perguntas, Losângela. Muito obrigado, viu, por participar conosco. Primeira pergunta: qual a maneira correta de estudar e interpretar a Bíblia, né? Isso mesmo. Então, olha, existem inúmeros programas de estudo da Bíblia, né? Eu vou usar alguns exemplos, alguns até pessoais, né? É você ler a Bíblia do início ao fim, fazer um ano bíblico, uma leitura de Gênesis, começando em Gênesis, vai até chegar em Apocalipse. Em um ano, você pode ler 3 capítulos por dia e 5 por fim de semana. Mas uma outra compreensão também que a igreja tem trabalhado muito é o Reavivados por Sua Palavra, que é um capítulo por dia em um período de mais ou menos 5 anos, e aí você tira lições daquele capítulo. Eu gosto de fazer anotações, então eu uso blocos de nota, ou num caderninho, ou no próprio celular, ou no iPad, no computador, e eu leio aquele capítulo e vou tirando lições dali. Sempre buscando, você pode buscar um comentarista bíblico fiel ao texto, você pode procurar fontes que trabalham o texto no grego ou no hebraico, o hebraico para o Antigo Testamento, o grego para o Novo, e você vai ali ampliando a sua visão e compreensão do texto bíblico. E a segunda pergunta dela: existe uma regra para chegarmos ao entendimento do estudo da Bíblia? Existem regras, não só uma, né? Eu gosto de dizer que existem princípios para que nós compreendamos melhor o texto bíblico. E alguns deles são: primeiro, ler o texto bíblico fiel, o texto bíblico mesmo, a Bíblia. Procurar uma boa tradução da própria Bíblia, né? No português, a melhor tradução que a gente tem é a João Ferreira de Almeida, entendeu? Tem outras traduções, então lê o texto. Segundo, lê o contexto do texto, respeitar esse contexto, procurar, se você tiver alguma dúvida sobre certas palavras, procurar em um dicionário bíblico o significado daquela palavra dentro da linguagem original do texto, e você também respeitar o contexto de todo o livro ou de toda a Bíblia, tá ok? Então essa é uma maneira prática de chegar a uma interpretação fiel à Bíblia. Última pergunta para a gente ir terminando. Então vamos lá para a 10ª e última pergunta. O Espírito Santo dá alguma revelação ao homem fora da revelação bíblica? E aí, pastor, uma pergunta interessante: será que o Espírito Santo nos revela além da Bíblia? E aí? Olha, a Bíblia é uma revelação de Deus através do Espírito Santo dada aos profetas. Nós estudamos isso há um tempo atrás. Então, será se o Espírito Santo pode dar outras revelações a nós hoje, na atualidade, fora da Bíblia? Revelações que venham contradizer a Bíblia ou que venham desfazer o que a Bíblia já nos apresentou? Não. Mas eu vou dar alguns textos, não vou ler todos também, que são vários. Primeiro, Amós 3,7 diz que Deus não faria nada sem que antes revelasse seus segredos aos profetas. Então, os segredos de Deus estão revelados na Bíblia. Outro texto que eu gosto muito é
São João 14, 26. Esse eu quero ler, São João 14, 26. Você pode guardar aí nas suas anotações. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, nós vemos aqui o apóstolo dizendo que o que o Espírito Santo iria nos ensinar e nos conduzir e nos lembrar era tudo aquilo que Jesus havia já dito e o que está escrito na sua palavra. São João 16, 13 também vai falar desta maneira, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Então o Espírito Santo ele não nos conduz a uma revelação fora da verdade. Eu tive uma revelação de Deus de que a partir de agora nós não precisamos ler a Bíblia. Eu tive uma revelação de Deus de que a partir de agora a gente não precisa guardar mandamento. Eu tive uma revelação de Deus de que a partir de agora nós não precisamos devolver o dízimo. Eu tive uma revelação de Deus de que a partir de agora nós, como eu posso dizer, nós podemos pegar um copo com água e beber depois de uma oração que Deus vai abençoar e tal. Eu tive uma revelação de Deus que você deve andar tantos quilômetros para receber o perdão de Deus. Agora surgiu aí uma famosa situação, né? Eu tive uma revelação de Deus que se você abrir a Bíblia e encontrar um cabelo, você pode botar ele num copo com água e tomar que vai ser curado do Covid-19. Será que é Deus? O tema de sábado do nosso culto online vai ser sobre isso. Manifestações milagrosas nos últimos dias. Mas o Espírito Santo definitivamente não dá nenhuma revelação fora do que já está escrito na Bíblia. Outro texto que eu quero dar a vocês é 2 Pedro 1, 21 e por fim o último, Apocalipse 1, verso 1 e o verso 11. E aqui está exposto o nosso tema desta noite. Estas foram as nossas 10 perguntas direcionadas no tema de hoje. Bíblia, Teologia e Cultura. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Compartilhe este estudo com o maior número de pessoas possível. E se você quiser continuar acompanhando nossos materiais, estudos, postagens que a gente faz, você pode nos acompanhar pela página pr.jonathan.diego, Jonathan com J-H e T-H. Ou então você pode botar no Facebook, @PR minúsculo, Jonathan, Jonathan, Diego. E ali você vai ter muitos materiais que a gente coloca ali, resumo da lição, a lição comentada, estudos bíblicos e tudo mais. E vamos seguir toda quinta-feira com a nossa live teológica. Que Deus abençoe você, um grande abraço, vamos falar com Deus através da oração. Muito obrigado, Senhor, por tua graça, teu amor e misericórdia. Continue conosco e nos abençoe no estudo da Bíblia cada dia, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até mais. Amanhã à noite nós temos um culto especial pelo Facebook Adventistas Capanema e também pela nossa página.